Noites da CBN, sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Estúdio CBN. Agora, 2h11, de volta com as informações desse primeiro dia do ano aqui no Estúdio CBN desta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, dia aí de posse, viu, dos candidatos eleitos nas últimas eleições municipais. Aqui em Campinas, inclusive, a cerimônia já ocorreu, começou às 10 da manhã na Câmara Municipal, com a posse do prefeito reeleito Dário Saad e dos 33 vereadores eleitos. E aqui em Campinas temos, inclusive, já a nova composição aí da mesa diretora da Câmara Municipal. Luiz Rossini, do Republicanos, vereador reeleito, foi reeleito também como presidente da Câmara de Campinas. Ele que assume o 7º mandato, viu, neste ano, e se tornou o vereador recordista do Legislativo aqui de Campinas. Ele tem 69 anos, foi eleito pela primeira vez em 1988 e teve na última eleição mais de 6.100 votos. E é com ele que a gente conversa ao vivo agora aqui no Estúdio CBN. Luiz Rossini com a gente, então, presidente da Câmara Municipal. Rossini, bem-vindo. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Tayla. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É uma alegria e honra poder conversar com você nesse primeiro dia do ano. Bom, Rossini, primeiro dia do ano aí bastante movimentado, né, para os candidatos eleitos, já agora empossados, 33 vereadores da Câmara Municipal. Você no 7º mandato, agora também com esse desafio, né, de comandar aí a Câmara no próximo biênio como presidente também do Legislativo. A gente teve uma pequena renovação aí na composição para esse ano, alguns nomes aí já conhecidos que retornaram também. Dos 33 vereadores aí eleitos, 23 foram reeleitos, né? Mas a gente tem alguns nomes novos e você, claro, já teve contato com todos eles aí no seu 7º mandato, né, Rossini? Sim. Eu acho que essa reeleição alta de vereadores demonstra duas coisas, né? Primeiro, o trabalho que a gente fez na Câmara de mostrar que a função do vereador é importante. A gente procurou na presidência, inclusive, criar as condições estruturais para o vereador exercer seu mandato. Ampliamos a transparência da Câmara com o objetivo de aproximar a Câmara ainda mais da sociedade, trazer a sociedade mais para perto da Câmara, conhecer mais, divulgar as ações dos vereadores, e isso permitiu que os vereadores pudessem ser reeleitos nessa quantidade, que é significativa, expressiva. Mesmo alguns vereadores que não se reelegeram, tiveram um aumento do número de votos em relação à eleição anterior. E aí é mais questão de composição partidária, coeficiente partidário. Sim. Mas eu acho que é o reconhecimento que a Câmara tem feito um trabalho importante na cidade de Campinas. Inclusive o seu partido, né, Rossini, Republicanos, foi o partido que mais cresceu para esse novo mandato, saltou aí de 2 para 5 cadeiras, né, na Câmara Municipal. Sim. Como é que você avalia também esse resultado para essa nova composição aqui em Campinas? Eu acho que isso é um pouco reflexo do governo do prefeito Dário, que é do Republicanos. Tanto o fato do prefeito ter tido 67%, ser eleito no primeiro turno, significa que a população tem avaliado positivamente o governo do prefeito, que é do Partido Republicanos. E isso acabou, obviamente, sendo transferido também para a chapa de vereadores, né? Então, quando você se apresentava como do Partido Republicanos, do partido do prefeito, você tinha uma aceitação, vamos dizer assim, pela população. Então, uma coisa levou a outra, mas óbvio, hoje o Partido Republicano na cidade de Campinas foi o partido que teve o maior número de votos, né, mostrando o crescimento e o fortalecimento do Partido Republicano no estado de São Paulo, que também eu acho que é fruto do trabalho que o governador, que é do Republicanos, Tarcísio de Freitas, tem feito, né? Então, eu acho que na administração, os republicanos têm dado exemplo. E isso reflete também na eleição do Legislativo. O que a gente vê é uma continuidade, né, Rossini, do trabalho que já era realizado, tanto na Câmara como também aí na Prefeitura, mas para incentivar as novas vozes, o pessoal que está chegando agora, né? Quais são suas ideias aí agora para esse novo mandato como presidente da Câmara? Eu acho que a gente quer dar continuidade a um trabalho que a gente está fazendo de melhoria da transparência da Câmara e ampliar os canais, os instrumentos que a gente oferece para o vereador exercer seus mandatos. Eu defendo a democracia e tenho estimulado o debate no plenário. Eu acho que a Câmara ela tem que ser
o palco das discussões das principais questões, dos principais temas da cidade. E aí você, obviamente, é a partir desse debate, quando os vereadores exercitam o seu mandato, defendendo as suas ideias, seus pontos de vista, suas convicções ideológicas, inclusive, isso fortalece o mandato do vereador. Então, para os que estão chegando, a gente vai procurar manter essa dinâmica, né, dando oportunidade para que eles possam ali mostrar por que foram eleitos, né, defender as bandeiras que levaram nas eleições e que a população confiou. E criar, obviamente, condição para o vereador exercer o mandato. Eu conversei já com todos os novos vereadores. 2 eu já conhecia, Luiz Abico, novos que já foram reeleitos, Roberto Alves, né? Mas os demais eu percebo assim um desejo, uma disposição muito grande de cada um deles de dar o melhor, né, para honrar os votos que receberam e os mandatos que começam a exercer a partir de hoje. Agora, para esses novos vereadores, para as equipes que estão chegando agora, né, Rossini? Você disse que alguns só não conhecia nos seus 7 mandatos aí pela Câmara Municipal, outros retornaram, né, como você citou, mas existem planos para capacitar, por exemplo, os novos vereadores que estão chegando agora, as equipes também, especialmente não para esses que assumem agora o cargo pela primeira vez também na Câmara? Nós temos um programa de formação e capacitação, tanto para os vereadores como para a equipe dos vereadores, né, mostrando como funciona o Poder Legislativo, né, ensinando-os a usar os instrumentos que a Câmara tem para que ele possa exercer o seu mandato, né, as formas de como encaminhar internamente as demandas que eles recebem da população. Então já existe sim uma previsão de um ciclo de capacitação, tanto dos vereadores novos quanto dos seus assessores. Isso é fundamental, porque a gente quer que, assim que começar o próximo período legislativo, que vai ser iniciado em 3 de fevereiro, a Câmara está funcionando a partir de segunda-feira, normalmente os gabinetes abertos para já receber a população, mais as sessões dia 3, mas a gente quer que no dia 3 todos já receberam todas as informações básicas para poder chegar, assim como eu falo, na ponta dos cascos, já chegar chegando, né? Exercendo com força os seus mandatos. Agora, para essa sua segunda presidência, né, Rossini, da Câmara Municipal, são 7 mandatos, presidente da Câmara, você foi eleito pela segunda vez para esse biênio agora, né, já dando continuidade também à última presidência. O que deve ser prioridade no Legislativo para esse mandato, para esse biênio seu como presidente? Primeiro eu quero continuar esse trabalho que a gente tem feito de aumentar a transparência da Câmara. Tudo que acontece na Câmara é de interesse público, a população tem que ter acesso. Aliás, as ações que a gente desenvolveu nesse sentido acabaram conferindo à Câmara 2 prêmios, né? Nós recebemos um prêmio do Instituto Não Aceito Corrupção, concorrendo com 200 órgãos públicos do Brasil, pelo nosso sistema, governança corporativa, dos processos, sistemas de controle e transparência. A gente mostra que tudo que é feito na Câmara é feito dentro da lei e sem nenhuma possibilidade de ação de corrupção. E recebemos do Tribunal de Contas também o selo Diamante, que há um ranqueamento que o Tribunal de Contas faz, acompanhando todos os órgãos públicos do Estado de São Paulo, né? E a Câmara conquistou esse ano o selo Diamante. Então isso é uma coisa que a gente quer continuar fazendo, porque isso aumenta a credibilidade da Câmara perante a sociedade. E a partir daí, a Câmara ela tem que estar preparada para enfrentar os desafios que estão colocados para a cidade. Por exemplo, o enfrentamento das emergências climáticas. Como é que a gente prepara a cidade para enfrentar as consequências das mudanças do clima, os eventos extremos, fortes chuvas, minimizar os problemas de enchente e consequências disso, ou até de seca. Nós precisamos ampliar e finalizar o debate da nova concessão do transporte coletivo público, né, porque isso é fundamental, é vital. O transporte público é um serviço essencial e a gente tem que garantir com que o novo modelo seja bom e barato. Transporte público, aliás, só um parênteses, que começa o ano já com reajuste aí para o usuário, né, Rossini? Acima de 4%, então... na verdade... esse aumento tem que acompanhar a qualidade que é oferecida, claro, para o usuário, né? Sim, o prefeito ele não reajustou a tarifa do transporte público no ano passado. E os custos aumentaram, então existem indicadores que monitoram e mostram o custo dos componentes do transporte coletivo.
havia necessidade de fazer isso. E foi só o reajuste da inflação de um ano, né? Não foi nem de 2 anos. É claro que isso afeta a população. O que a gente quer é que, junto com esse reajuste, venha a melhoria da qualidade do serviço, garantindo que o trabalhador, o estudante, que precisa do transporte público, possa ter um transporte com qualidade, com agilidade, né, rapidez e com segurança. Bom, Rossini, falando mais um pouquinho da composição aí da nova Câmara, você como presidente, é claro, vai ter que lidar agora com a galera nova que está chegando, com os nomes conhecidos. Um dos nomes conhecidos é da vereadora Mariana Conte, a mais votada pela segunda vez, né, aqui em Campinas, que hoje, inclusive, presidiu a sessão aí de posse, a solenidade, né, a cerimônia. Mas a gente tem ainda, apesar da presença feminina, bastante desigualdade de gênero, né? É a Câmara com o maior número de vereadoras mulheres, 5 mulheres, mas ainda perante 28 homens. Então, apesar desse recorde, existe uma desigualdade ainda. Você, como presidente, deve ter um olhar para isso também, para que essas mulheres tenham uma voz ativa aí na Câmara Municipal. Claro, claro. A gente tem procurado criar condições para as mulheres exercerem dentro do seu mandato, né, esse papel, essa importância. É claro que quando se torna vereadora ou vereador, as responsabilidades, as tarefas são as mesmas. Né? Sim. Mas, por exemplo, nós criamos na Câmara, no plenário da Câmara, o Espaço Criança, que é para permitir, inclusive, que as mulheres possam participar das ações da Câmara. Porque muitas vezes elas não têm condição de ir num debate, num seminário, acompanhar uma audiência pública, porque não tem com quem deixar seus filhos. Então a gente criou um espaço, porque a partir da participação presencial da mulher, talvez desperte nelas também o desejo, o interesse de exercer a sua militância política e um dia se tornarem candidatos. É só um exemplo. Nós temos também estimulado e foram feitos vários eventos, nós temos uma comissão da mulher. É claro que os assuntos relacionados à mulher perpassam por várias comissões, saúde, educação, direitos humanos, né? Sim. Mas nós temos uma específica também da mulher, que a gente quer que essas mulheres, compondo essa comissão, a partir dali, aprofundar o debate daquilo que precisa ser melhorado do ponto de vista de política pública para atender às necessidades das mulheres de Campinas. E, obviamente, quando a gente permite o debate da igualdade de tratamento mulher, independente de gênero ou homem, você está permitindo que a voz feminina também ressoe e que a sociedade comece a acompanhar a atuação das mulheres. É claro, Tayla, a gente gostaria talvez que a Câmara fosse metade, ou usasse até a proporção do eleitorado, da população. Agora, isso é um processo que a gente precisa, a partir do nosso exemplo também, levar para desconstrução dessa política que está na sociedade, dessa cultura, né? Porque quem elege é a população, é o eleitor, né? Então, é claro que mais mulheres candidatas, a chance de você ter mais mulheres eleitas aumentam. Acho que os partidos também devem cumprir essa função, devem ter sistemas, mecanismos de estimular a participação feminina dentro do partido, porque se você só pode ser candidato se você tiver filiado a um partido. Então eu acho que isso, os partidos também devem assumir a sua responsabilidade nesse sentido. Agora, esse espaço pequeno, mas que já aumentou das mulheres na Câmara Municipal, é um espaço que foi conquistado ao longo dos últimos anos. Você no 7º mandato, né, Rossini, viu isso mudar muito? Seu primeiro mandato foi lá em 1989. Então, você viu esse crescimento ser gradativo, nessa transformação aí da Câmara de Campinas? Aliás, proporcionalmente, no meu primeiro mandato, nós tínhamos 3 mulheres. Era Wanda Russo, Célia Leão, Arita Perenão, 4 mulheres. Quase igual a composição de hoje, Wanda com 5, Russo, né? Wanda Russo, Célia Leão, Arita Petená e Esther Viana. Então, e éramos 21 vereadores. Então nós já tivemos um momento que a participação percentual da mulher já foi maior, depois diminuiu. A gente sabe que para a mulher exercer a política é um sacrifício a mais, né? Porque a mulher, de certa forma, ela já exerce inúmeras funções. Ela é mãe, chefe do lar, ela tem atribuições. Então aquela mulher que, além de fazer isso, ainda se dispõe a ir para a luta política, é guerreira. A sociedade precisava olhar e valorizar quem tem esse tipo de postura e iniciativa. Agora, Rossini, além da composição, aí falando de homens e mulheres na Câmara Municipal, vamos falar também um pouquinho da composição ideológica, né? Proporção de cadeiras não mudou na prática, a esquerda tem 6 cadeiras,
A mesma divisão também entre os partidos, né? PT com 3 cadeiras, PSOL com 2 e uma do PCdoB, outras 27 se dividem entre os partidos de direita. Mas a gente tem uma novidade falando principalmente aí desses partidos de direita, que é o Vini, né? Foi o segundo vereador mais votado aqui em Campinas, mais de 11.400 votos, e é o vereador mais jovem já eleito aqui na cidade, né? Com 22 anos. Tem também toda uma influência ali das redes sociais, né? Ele soma mais de 100 mil seguidores no Instagram. É um dos novos vereadores com quem você teve contato hoje, né? Sim. Ou seja, é uma renovação que a gente percebe não tanto com a proporção, mas com o perfil dos eleitos também, né? Também. Aliás, assim, o Vini representa um pouco uma mudança que está acontecendo na política, que é a influência dos meios de comunicação digital. Sim. Né? Ele exerceu bem, assumiu uma postura que foi estratégica para ele, né? E eu falo assim, às vezes até com inveja, porque eu sou analógico ainda, né? Eu estou aprendendo agora a trabalhar mais com os meios de comunicação digital. Mas ele já representa um pouco isso, de que assim, o efeito do sistema das ações políticas na internet, redes sociais e tal. Mas eu conversei com o Vini e vou falar, fiquei surpreso, apesar dele ser relativamente jovem, né? Mas ele mostrou bastante maturidade, eu percebo que ele tem ali ideias, convicções, e essa, que eu chamo reoxigenação, essa chegada de vereadores novos, com novas ideias, com nova motivação, ajuda também a um processo de, assim, até provocar os vereadores que já estão exercendo o mandato também a se adaptarem. A sociedade é dinâmica, né? As necessidades da sociedade, elas mudam numa velocidade que às vezes a gente não consegue nem acompanhar, seja influenciado pela comunicação, os meios de informação, canais digitais, e pela mudança de valores, né? Então a gente está em uma sociedade em transição também de valores, e a Câmara tem que acompanhar isso, e os vereadores, obviamente, têm que fazer essas mudanças de postura e tal. Mas assim, a chegada dos novos ajuda também nesse processo de renovação, requalificação da Câmara. Lidando com essa transformação que acontece, né, Rossini, com a nova composição também da Câmara, o que você espera alcançar no final do seu mandato, não só desse novo mandato, o 7º aí na sua carreira aqui política em Campinas, mas também ao final dessa segunda presidência, né, para esse biênio? Tem algo que você poderia estabelecer como meta? Alguma mudança, alguma transformação? Tem. Na verdade, quando eu topei, eu estava no 6º mandato e nunca tinha querido ser presidente da Câmara por vaidade, nada disso. Mas nesse momento eu achei que era importante. E assumi a Câmara com um compromisso pessoal, uma missão que eu dividi com os vereadores, que é fortalecer o poder legislativo. Nós, Tayla, talvez você não tenha vivido isso, mas a sociedade brasileira, desde um junho lá de 2013, que teve um movimento assim, Ninguém Me Representa, onde a população tinha os black box, ia para a rua, o poder legislativo, todas as instituições, mas em particular o poder legislativo, vem sofrendo um desgaste de desacreditamento, desacreditação, na verdade, das ações do poder legislativo. Então, não gosto de política, todo político é isso, só se interessa. Então, um dos compromissos foi, a gente precisa resgatar a importância do poder legislativo. A partir da nossa atuação, mostrar que a Câmara de Vereadores é importante, que a cidade depende dos vereadores. Muitas vezes o pessoal só lembra do prefeito, mas o prefeito não faz nada se os vereadores não aprovar. Então o vereador, ele contribui também com o governo da cidade. Então, eu continuo com esse propósito de fortalecer ainda mais o poder legislativo e fazer com que a sociedade reconheça no poder legislativo, na Câmara, nos vereadores, algo importante para a melhoria da qualidade de vida da cidade. Então, isso é uma missão, é continuar nesse esforço. E para isso a gente precisa, primeiro, transparência, né? Seriedade, honestidade, ética. É aí que a gente vai aos poucos reconquistando a credibilidade. Nos meus 2 anos de presidência, a gente teve a possibilidade de aplicar um instrumento legislativo que é novo, que é o das emendas impositivas. E ele tem esse condão, tem esse poder, porque a população procura um vereador, às vezes, por uma demanda que ficou fora do radar do planejamento da prefeitura. Então o vereador vai lá e consegue colocar uma emenda para reformar uma praça, para melhorar a qualidade
de um centro de saúde, né, para uma entidade que já faz um trabalho. Então isso tem ajudado as pessoas a perceberem que o vereador tem um papel importante. Eu quero continuar nessa trajetória, né, de fortalecimento do poder legislativo, mostrando para as pessoas que os vereadores têm que cumprir o seu papel. E na hora que a sociedade entender o papel do vereador, ela vai ser mais crítica, mais exigente e vai forçar os vereadores cada vez mais a exercer um mandato com qualidade. Luiz Rossini com a gente, do Republicanos, ele reeleito vereador e reeleito também presidente da Câmara de Campinas hoje para esse próximo biênio que tem início nesta quarta-feira. Rossini, muito obrigada pela sua presença aqui, pela participação. Com certeza é a primeira conversa aí de muitas, né, ao longo dos próximos 2 anos da sua presidência. Desejo um ótimo mandato para você. Obrigado. Eu que te conheci pessoalmente agora, eu te acompanho só pela CBN, né, que é a rádio que a gente acompanha todos os dias. Agradeço a oportunidade, a honra e quero desejar para você, para todos os ouvintes, um feliz 2025. Conte conosco. Muito obrigada. Luiz Rossini com a gente, presidente da Câmara. E daqui a pouco, aqui no Estúdio CBN, a gente traz a composição completa da nova mesa diretora e também os detalhes aí da posse do prefeito reeleito Dário Saad aqui em Campinas. Agora, 2h32, a gente faz uma pausa rápida para o intervalo, para o repórter CBN e já volta com mais informações.